Sabemos que Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Os Illuminatis também trabalham para que as propostas, as ideias de Satanás também aconteçam. E como Deus tem seus profetas, Satanás também tem seus profetas, os Illuminatis. E estão profetizando o que vão fazer já há muito tempo, nós é que não percebemos. Temos vários exemplos que, assistindo os nossos DVDs, você vai ver essa realidade. Mas eu vou mostrar aqui agora sobre as placas da Geórgia, onde estão algumas profecias terríveis contra a raça humana. Siga assistindo o DVD, esse DVD e os demais, porque você terá toda a informação sobre isso. Talvez você conheça a história de Esther, a rainha Esther da Bíblia. Eu vou clarear a sua mente. O povo de Deus, o povo de Israel, estava na Babilônia, cativo. E nesse período surgiu Esther, se tornou rainha da Pérsia e dos Medos, esposa de Assuero, que tinha um general chamado Amã, general das tropas, e que ficava indignado, porque sempre que passava pela cidade, Mardoqueu, primo de Esther, uma pessoa comum do local, não se curvava diante dele. Mardoqueu dizia que só se curvava diante do Deus de Israel. Povo de Susa, passem suas cabeças diante de Amã, que traz presentes para o grande rei da Pérsia e Medeia. Como se atreve? Que foi, meu senhor? Nada. Isso trouxe a ira a Amã. Escribas! Para todas as províncias em sua própria escrita e todos os povos em sua própria língua, por decreto real de Ahasueros, rei dos reis, a todos os governadores e oficiais, que se destrua, mate e aniquile todos os judeus, Jovens e velhos, mulheres e crianças, um só dia. O 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. E que se louvem os deuses, que esse decreto seja cumprido em cada cidade por proclamação, chamando os povos para se prepararem para esse dia. Seu rei persa vai nos matar a todos. Não. Não é possível. Há anos que moramos aqui. Somos amigos, não vão permitir que isso aconteça. O que a Bíblia relata no livro de Esther não é diferente do que está acontecendo nos dias de hoje. As placas da Geórgia apregoam em vários idiomas, cada placa tem um idioma, as profecias satânicas que estão sendo maquinadas contra a humanidade. Assim como o monumento da Geórgia, que já está lá divulgando as profecias dos Bilderbergs, outra etapa também eles já cumpriram. Marcou o pontapé inicial para a criação da grande ordem mundial. Para um grande feito, Satanás requer um grande sacrifício. E o sacrifício que eles fizeram foram a matança coletiva do World Trade Center. No nosso DVD sobre o mega sacrifício, você tem a repercussão que está dando atualmente nos Estados Unidos essa questão da farsa. Mas eu sei que você está esperando a relação, o mega sacrifício, com a queda do World Trade Center. Para isso eu tenho que te explicar alguns pontos. E é importante que você preste atenção. Você talvez já tenha ouvido falar em numerologia. Talvez você já tenha ouvido falar em simbologia. Nós não conhecemos disso, nós não utilizamos essas coisas. Mas os Illuminatis não só conhecem, como utilizam, como foram eles próprios que criaram. Pois bem, eles acreditam que as formas podem ser traduzidas em atos, em coisas. Da mesma forma também os números. Eles acreditam que cada número simboliza alguma coisa. Por exemplo, para eles, Deus é representado pelo número 10. Eles creem dessa forma porque Deus escreveu na Bíblia: eu sou o Alfa e o Ômega. E na escrita de números, o 1 é o primeiro número e o 0 é o último. Então quando junta 1 e 0 temos o 10. Portanto, para os Illuminatis, o número 10 é o número de Deus.
Pois bem, assim eles criaram, aqui um parênteses, o 911. 9 mais 1, 10 e mais 1, 11, ou seja, um passo além de Deus. Quando as pessoas nos Estados Unidos precisam de socorro, elas pegam o telefone e apertam o número 911. Os Illuminatis entendem que a pessoa está blasfemando contra Deus e pedindo auxílio a alguém superior a Deus, o 11, Satanás. Eles creem dessa forma e eles não se importam se você crê ou não. Para eles, o que importa é que eles creem e eles praticam dessa forma. Quem foi o maior satanista de todos os tempos? Seu nome, Aleister Crowley. Ele nasceu no final do século XIX e foi sacerdote das famílias Illuminati. Foi ele quem, por inspiração macabra, desenvolveu o símbolo do pentagrama, o símbolo do homem com cabeça de bode e muitos dos símbolos que até hoje são usados. Ele influenciou a música, o cinema, a arte plástica, literatura, o comportamento, a cultura do século XX. Recebeu uma grande homenagem na capa do disco dos Beatles. Ele, na pirâmide do Egito, ele invocou Satanás e apresentou-se para ele um demônio chamado Horus. Esse demônio, que também se chama Oz, explicou para ele o poder dos portais. Você já deve ter ouvido falar em um filme muito conhecido, O Mágico de Oz. Esse filme, feito por Hollywood, foi uma homenagem de forma subliminar, de forma oculta, a Horus ou Oz e também ao grande satanista, grande para eles, Aleister Crowley. Logo no início do filme, você vê a Dorothy, personagem, indo consultar um mago. E o mago se assenta entre duas velas, que representam as duas torres, o 11. Assim, diz que tem contato com o infinito. Quando no filme fala alcançar o infinito, significa abrir o portal e ter acesso direto a Satanás. Uma alusão a Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele disse: está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, não precisou mais de sacerdote, as próprias pessoas poderiam ter acesso ao Senhor Deus. Observe atrás da Dorothy o símbolo satânico. Veja esse outro. Um estúdio de cinema é cuidadosamente organizado. Não há nada no estúdio que vá aparecer na tela que não seja para você ver. Repare a estrela invertida, símbolo satânico. Nesse momento, o próprio Horus ou Oz se manifesta para Dorothy, olha. Pois bem, vamos parar de falar sobre o Mágico de Oz, porque esse filme é satanismo do começo ao fim. Não só ele, mas todos os filmes de Hollywood, sem exceção, tem satanismo do começo ao fim. Os filmes de Hollywood, sem exceção, são satânicos. Os desenhos de Walt Disney são todos satânicos. Tudo que vem de Hollywood é satânico, seja filme evangélico, seja filme de ação, seja filme bíblico, sempre tem heresia e satanismo no meio. Se você observar o templo maçônico, você verá duas colunas.